Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amigos, mais uma vez, a falar um bocadinho convosco, que é isso que significa uma homilia, uma conversa que se tem. Não é propriamente um sermão, que é uma coisa mais pomposa. Eu há bocadinho dizia-vos, retomando aquilo que o Papa Francisco disse ao renovamento em Roma, no passado mês de junho, que deveis prestar, todos nós devemos, mas particularmente os membros do renovamento, muita atenção à Palavra de Deus. À Palavra de Deus. E nós, com certeza, que prestamos toda a nossa atenção à Palavra de Deus e queremos agora perceber-nos a nós próprios, ao que somos e ao que devemos de fazer à luz desta Palavra. Não apenas daquilo que poderíamos imaginar ou congeminar, mas da Palavra de Deus. E ouvimos 3 magníficos trechos, além do salmo que cantamos. Ouvimos um trecho do profeta Joel, depois do salmo um trecho de São Paulo e agora o Evangelho de São Mateus, com as bem-aventuranças. Ora bem, vamos lá parar aqui um bocadinho. Porque tudo isto é muito importante, senão não seria a Palavra de Deus. Antes de mais, o que diz o profeta Joel? Não é dizer pouco. Os profetas são aqueles ou aquelas que não veem as coisas a partir das suas perspectivas apenas, mas a partir das grandes perspectivas, das rasgadas perspectivas que Deus lhes dá, que Deus lhes comunica. São isso os profetas. Ora, o profeta Joel está a dizer, ouvimos, como se fosse agora, tantos séculos atrás, tantos séculos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Joel está a dizer que Deus quer que o seu Espírito recaia sobre todo o ser vivo. Ou seja, que como que também canta o Salmo, encha e cubra a face da terra. Este é que é o desígnio de Deus. E nós percebemos porquê, até por outras coisas que lembramos há bocado. É no Espírito que Deus criou o mundo, é no Espírito que Deus salva o mundo, é no Espírito que Deus comunica a todos e a toda a criatura a sua própria vida, que nos faz viver. Essa é a vontade de Deus.
Nós às vezes podíamos cair, e infelizmente nestes 2000 anos que já levamos como Igreja de Cristo, tantas vezes caímos em particularismos exagerados. Isto é sobretudo para nós, isto é especialmente para este grupo. Não é essa a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é esta que o profeta Joel enuncia. Deus quer que o seu Espírito se expanda e fale em cada ser vivo. Mas pronto, podíamos ficar assim neste, digamos, idealismo. O que é que isso significa? Do Espírito de Deus expandir, falar em cada ser vivo. Quando tinha cerca de 30 anos, e eu também já aludi a isto, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, num sábado. Leu um trecho de um profeta que de algum modo coincide com este. Não era Joel, no caso era Isaías. E leu aquilo que nós sabemos de cor. O Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E depois enrolou o livro, naquela altura os livros não são como agora, eram rolos que se abriam e fechavam, enrolou o livro e concluiu. Cumpriu-se hoje mesmo esta profecia. Esta profecia de Isaías, esta profecia de Joel, que o Espírito de Deus finalmente e inteiramente falaria no mundo, Jesus diz que se vai cumprir e que estava a cumprir nele. E é por isso que ele se chama Cristo. Porque a palavra Cristo é uma palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias e que quer dizer aquele que está ungido, está impregnado, está cheio do Espírito de Deus. E por isso eles reconheceram, os que reconheceram, como nós reconhecemos e por isso somos cristãos, que em Jesus Cristo se cumpre inteiramente, se começa a cumprir esta profecia. E de que maneira? Pelas bem-aventuranças, dizia o Evangelho. Estas 8 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus são outras tantas alíneas do Espírito de Deus no mundo. A primeira delas é essa mesmo. Bem-aventurados os pobres no seu espírito, que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Em Jesus Cristo cumpre-se as bem-aventuranças todas. Quem é pobre diante de Deus? Porque ao encarnar Ele fez um de nós. Quem é que é inteiramente pobre diante de Deus? Quem é inteiramente filho de Deus? Constantemente a receber-se do Pai, a cumprir a vontade do Pai, a dizer coisas como, não é a partir de mim que eu julgo a partir do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele não tem nada, do Pai recebe tudo. E por isso, ele está como o verdadeiro pobre que Deus enriquece com o seu Espírito, que aliás inteiramente compartilha, e depois vive assim. Vive na humildade, porque só Deus é Deus. Vive na misericórdia, porque se está do lado de Deus, está do lado de todos, sobretudo dos que mais precisam. E por isso constrói a paz, porque se todos somos filhos de Deus, como é que podemos estar mal uns com os outros? Não podemos estar mal com os outros e estar bem com Deus. Faz a paz. E todas aquelas bem-aventuranças nele têm uma realização plena. As bem-aventuranças, aquelas 8 bem-aventuranças, a justiça, o mundo como Deus o quer e sofrer por isso e ir até ao fim. Em Jesus está plenamente cumprida a bem-aventurança. E mostra-nos que é realmente uma felicidade ser assim. Tão diferente daquela felicidade que às vezes nós calculamos para nós e até para os nossos. Não a felicidade, a bem-aventurança, vista do lado de Deus, no Espírito de Deus, é como em Jesus Cristo se concretiza. Mataram, não é certo? Mas espero que Ele ainda nos desse mais vida, porque, como Ele também disse, a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. E por isso agora vivem todos nós, e dá-nos o seu Espírito, e dá-nos o seu nome. Somos cristãos com Ele. Então já estamos a ver como é que se cumpre a profecia de Joel e de todos os profetas, do Espírito de Deus que havia de encher a terra. Isto começou finalmente na vida de Jesus Cristo, isto começou inteiramente na vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Espírito que recebe do Pai, compartilha-o connosco. Como há bocadinho lembrávamos, na cruz expira, e expirar quer dizer dar o Espírito. E por isso o seu Espírito começa a atuar naquele pequenino grupo de discípulos, naquela manhã de Páscoa, e daí a 50 dias no Pentecostes, para ser para toda a gente, para todas as línguas, para todos os povos. E agora continua connosco. Quando nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo no batismo, é para sermos o quê? Para sermos o que Ele é, lugares do Espírito. Para sermos, nesse sentido, filhos de Deus. É esse o lugar do Espírito, a filiação divina. Vivemos como Jesus Cristo, humildes no Pai, para que o Pai nos preencha de tudo.
do seu Espírito, precisamente. Quando depois no sacramento do Crisma recebemos de novo o Espírito, é para quê? Para sermos testemunhas destas coisas. O sacramento do Crisma é o desdobramento do sacramento do batismo. No sacramento do batismo recebemos o Espírito para sermos em Cristo filhos de Deus. No sacramento do Crisma recebemos o Espírito para sermos em Cristo testemunhas do Evangelho. E em toda a vida cristã. E é assim que a profecia se cumpre. E de cristão em cristão, de cristã em cristã, de século em século, a obra de Cristo vai se alargando através daqueles que pelo batismo e pelos demais sacramentos estão unidos a Ele, a Cristo. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós que está aqui, diga agora com Jesus Cristo, naquele sábado na sinagoga de Nazaré, me diga no fundo do coração, dizei comigo, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. É assim que se cumpre a profecia de Joel, no Espírito de Jesus Cristo. Como nele aconteceu e continua a acontecer em nós que vivemos do seu Espírito. Cada um à sua maneira, porque aquilo que em Jesus Cristo foi total, em nós é como cada um é, conforme a graça do mesmo Espírito de Cristo. E é por isso que São Paulo lembra aos Coríntios, mais uma vez os Coríntios, e agora a nós todos, que cada um recebe o Espírito de Cristo, mais para isto, mais para aquilo, conforme a natureza, conforme a qualidade e conforme a circunstância. Quem tiver que ensinar, ensine. Quem tiver que cantar, cante. Quem tiver que interpretar, interprete. Quem tiver que rezar, por aí fora. E deixai-me dizer, o que há de mais belo e de mais convincente nestes 2000 anos em que o Espírito de Cristo cumpre a profecia no mundo, é verificar nessa imensa galeria dos santos, aqueles que estão reconhecidos como tais e por isso são canonizados, postos diante dos nossos olhos, e em tantos outros e outras que não serão porventura canonizados na terra, mas no céu já são. Como isto mesmo, em tantas modalidades, maneiras e feitios, o Espírito de Cristo vai cumprindo a profecia. Olhem aqui os nossos queridos pastorinhos de Fátima, o nosso Francisco e a nossa Jacinta. Olhem aquelas crianças, 7, 8, 9 anos. E como eles ficaram tão cheios do Espírito de Cristo. Com Maria, aquela sobre quem recaiu o Espírito Santo para que Cristo acontecesse no mundo. Como eles manifestaram da parte do Francisco tanto amor a Deus, tanta vontade de entrega, tanto sentido de adoração. Na Jacinta, tanta vontade de se oferecer pelo bem de todos, os deste mundo e até os que já partiram, para que partam bem, para que se recuperem melhor, para que não haja mal, para que o mal não triunfe. Uma criança, um coração de 2 crianças, quase no princípio do século, quando o mundo já estava na primeira das grandes guerras, e como eles sentiram, da parte de Deus, no Espírito de Cristo, no coração de Maria. Tudo isso são lugares do Espírito. O que havia a fazer, e se entregaram e se ofereceram. Tantos outros, porque há de todos os tamanhos e feitios. Há santos mais bem dispostos, há santos que tiveram que dominar o temperamento, e há alguns, de que maneira. Há santos muito novos, como Francisco e Jacinta. Há santos que já eram novos há muito tempo, até quando se converteram, e com 80, 90 anos também foram grandes santos. Há santos homens, santos mulheres, santos de todas as raças, cores e feitios. E em todos eles, neste grande corpo de Cristo que somos, os que temos o seu Espírito, manifestaram desta maneira, daquela maneira, a ação do Espírito de Deus no mundo para que a profecia se cumpra e para que o Espírito de Deus encha realmente a face da terra. Queridos irmãos e irmãs, hoje é connosco. Hoje é connosco. E garanto-vos que será o mesmo e será diferente em cada um dos tantos que aqui estamos. O que importa é termos com Cristo, em relação ao Pai, esta pobreza de espírito para vivermos do Espírito de Deus. Não de nós, mas dele, inteiramente dele. E cumprimos a sua vontade. E descobramos a nossa vocação. No corpo da Igreja todos temos que fazer. Não há coisas mais nobres ou menos nobres, mais oficiais ou mais particulares. São carismas, quer dizer, graças dadas a cada um para o benefício de todos. Para que o corpo de Cristo seja edificado como lugar do Espírito e como esperança do mundo. O que importa é cada um dizer sim.
E hoje mesmo, e amanhã e depois, não se ponha diante de Deus com a cabeça cheia ou de desejo ou de preocupações. Não, não. Diga como Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E do mesmo Pai receberá um espírito pleno, novíssimo, fecundo, que o surpreenderá a si mesmo e ainda mais àqueles que o rodeiam. Porque, como diz também São Paulo, Deus, pelo poder que exerce em nós, ou seja, por ação do seu Espírito, pode fazer em cada um mais, imensamente mais, do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Abramos a ação do Espírito, sejamos corpo de Cristo no mundo e cada um, na sua qualidade de ministério ou serviço, alargue este reino que Cristo começou na terra e com que Deus não se cansa de sonhar.